Hello, Bilingüer! Tudo bem com você? Bom, você já deve ter percebido que algumas palavras dentro do inglês têm vários significados, né? Ah, e uma curiosidade: a palavra com mais significados dentro do inglês é o verbo set, com cerca de 450 significados aproximadamente, gente. E ó, eu não tô falando isso para te assustar, não, mas eu tô falando isso para te ajudar a entender que muito do que a gente aprende em cursinho tradicional, a gente aprende, mas não é o único significado, não. E eu tô te falando isso porque eu passei por uma situação assim, onde eu me deparei com uma palavra que eu sabia o significado, mas num contexto que eu não sabia qual que era o significado e para mim não fazia sentido, tá? E com isso, eu quero que você não se sinta frustrado. Bom, como assim não se sentir frustrado, né? Pois é, eu vou então dar para vocês aqui alguns exemplos de algumas palavras que têm mais significados, mas que normalmente a gente aprende só. O verbo run, por exemplo, pode ser o verbo correr. I use it to run so fast. Mas run, ao mesmo tempo, pode seguir administrar. Por exemplo, Paul runs the family business. Ao mesmo tempo, run, ele pode ser correr. Por exemplo, no sentido uma corrida presidencial. Então, por exemplo, Lula is running as president in the Brazil elections. Ok? Então, dentro desse contexto, a gente também pode utilizar o run como correr, administrar e também participar de uma eleição. Outro verbo bastante curioso é o verbo match. Match pode ter o sentido de combinar. Por exemplo, I don't think these two colors match. Eu não acho que essas duas cores combinam. Como match também pode significar partida. Por exemplo, the Brazil against Italy match was so good. Então, a partida entre o Brasil e Itália foi tão boa. E tem mais um significado. Match também pode significar fósforo, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes esse significado muda, né? Ele pode mudar, dependendo da classe gramatical. No caso do match, como verbo, combinar. Como substantivo, partida ou fósforo. Então, o que que você tem que fazer caso você tenha dúvida? Não julgue o seu coleguinha, não julgue o que você leu e não julgue a sua compreensão de inglês, porque realmente a gente precisa de muita coisa para ajudar a gente a de fato entender todos esses nuances do idioma. Mas não esqueça de sempre conferir no dicionário qual que é o real significado e qual o significado que se encaixa naquilo que você está procurando. Combinado? Então, é isso. E a gente se encontra numa outra mini aula.